Glória a Deus, aleluia. Vamos começar, vamos orar. Quero convidar você a se colocar diante do Senhor. Feche seus olhos. Comece você falando com Ele. Diga: Deus, eu vim me encontrar com o Senhor. Eu vim para ter um encontro pessoal com o Senhor. Eu não vim passar um tempo. Eu não vim para um programa religioso. Eu vim ter um encontro com o Senhor. Sim, Deus, é isso que nós queremos. Apenas um vislumbre da Tua presença transforma a nossa vida. Por isso, Deus, o que nós desejamos nessa noite é que esse tempo que vamos passar aqui não seja apenas de um programa, seja um tempo de encontro, seja um tempo transformador, seja um tempo, Senhor, em que nós sejamos confrontados, mas que também sejamos transformados. Deus, nós não queremos sair deste lugar hoje sem que a nossa vida seja tocada e transformada pelo Senhor. Nós precisamos e nós pedimos, ó Deus, que seja assim, para que a nossa vida na forja do Senhor se pareça um pouco mais com Jesus. É o que nós queremos, Deus. Por isso nós nos rendemos ao Senhor nessa hora. Por isso nos colocamos diante do Senhor para dizer: queremos a Tua presença. Mais do que as Tuas mãos, queremos Tua presença. Porque o Senhor é tudo, tudo o que precisamos. É a Tua presença que nós precisamos. A Ti, Senhor, seja o louvor. A Ti, Senhor, seja toda a honra. Nós honramos o Teu nome nesse lugar, Senhor, e Te damos o primeiro lugar. Ser entronizado aqui, Senhor, ser exaltado aqui, como o Senhor é exaltado no céu. E toda a glória seja Tua, somente Tua, para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estão felizes? Amém. Chegou o grande dia, né? A gente se reunir novamente. Eu não sei vocês, mas eu fico esperançoso toda semana de vir à casa do Senhor para reencontrar grandes amigos, para a gente poder adorar juntos. Esse é um momento muito importante na minha vida, de estar junto com vocês. Então eu quero te convidar para a gente poder nessa noite adorar o Rei da Glória, para a gente poder exaltar o nome dEle, elevar o nome dEle ao mais alto lugar, com as nossas vozes, com o nosso corpo, com tudo que há em nós. Amém? Vamos adorar o Rei. Será que você pode aplaudir Ele agora? Será que você pode nesse momento exaltar o nome dEle? Será que nesse momento você pode dizer o quanto Ele é importante para você? Tu és bom, Jesus, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Vamos Te adorar, vamos exaltar o Teu nome, Jesus. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim.
tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. O Rei vivo está. Aleluia, com tudo que há em mim, levanto aleluia, vejo a escuridão fugir, levanto aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 na presença dos ruídos, cante mais alto, mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são armas para mim, cante mais alto, vamos declarar a igreja, cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são armas para mim, cante mais alto, o céu vem guerrear por mim, cante mais alto, na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Vamos declarar, cante mais alto, e eu quero que você declare com tudo que há em você nessa noite. Vamos declarar a igreja, cante mais alto. Oh, cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são armas para mim, cante mais alto, cante, cante, cante nessa noite, cante mais alto, na presença do inimigo, cante
Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, eu vou rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. Tempestade iremos Na cantar. tempestade. Viva está. Levanta um aleluia. Aleluia. Levanta um aleluia. Aleluia. Teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Todas honra a Ele, ao teu nome,
honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança. Vamos declarar isso. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre. Teu amor, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Levante sua voz, vamos declarar. Seja exaltado, seja exaltado nesse lugar. Seja exaltado, exaltado. Mais uma vez declaramos. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado para sempre.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, A minha segurança, meus lábios sempre te exaltam. Seja engrandecido mais uma vez, vamos lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. meus lábios sempre te Vamos declarar todos juntos. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Vamos chegar, aleluia, Ele. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Expressa profetizar agora. Esse é o seu momento e Ele libere algo dentro de você. Vamos, igreja, vamos juntos, vamos subir. Yeah.
te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos declarar isso. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Será que você pode dizer isso? Vamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos pra sempre, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos nesse lugar, te exaltamos, o nome que é sobre todo nome. Libere, libere, ó Senhor. Em um grande coral, vamos declarar isso, igreja. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos pra sempre, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Ele é exaltado. Tu és exaltado nesse lugar, Jesus. A tua igreja te adora. Tu és soberano. Tu és soberano sobre esse lugar, sobre todo o canto de todos os lugares. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro. Tu és exaltado aqui, Jesus. Não há palavras para expressar a nossa adoração. Tudo diante do Senhor perde sentido. Com a tua glória, Jesus. Nós exaltamos o teu nome. Por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor fez.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça, nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele voltará. Ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça, ele é o meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele tá consigo a sua recompensa, ele virá, o soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele entrar, consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida,
consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Feche teus olhos um instante. Há músicas, cânticos como esse que nos confrontam. Eu não sei com você, mas comigo acontece. De cantar uma música dessa e dizer que importa que ele cresça, que eu diminua. Está cantando e dizendo: eu estou gastando todos os meus dias por ele. Está cantando e dizendo: é para ele, é só para ele, e por ele eu perco tudo, mas perco com alegria. Mas é confrontador, porque a gente tem que olhar para a nossa vida e fazer a pergunta: até que ponto estamos comprometidos com isso? Mas ao mesmo tempo que a gente faz um questionamento como esse, eu não sei se você faz, eu faço. Eu sei que eu devo cantar um cântico como esse, tendo no meu coração um desafio. Deus, ainda não estou gastando a minha vida. Ainda não estou no ponto de perder tudo com toda alegria. Ainda não cheguei no ponto de dizer: Senhor, não importa o que aconteça comigo, importa que o Senhor apareça. Mas ao mesmo tempo que eu ainda não cheguei nesse ponto, eu canto dizendo: Deus, esse é o meu alvo. Deus, o que eu estou cantando é minha oração, eu quero chegar nesse ponto. Estávamos falando sobre isso outro dia. Quando a gente canta um cântico como esse e passa em branco, alguma coisa está errada. Se a gente canta algo assim e a gente para tudo e diz: não vou cantar, tem alguma coisa errada. Mas quando eu canto e eu me sinto desafiado a perseguir esse alvo, então é porque o Espírito Santo de Deus está agindo no momento que eu estou cantando. Então é porque eu estou cantando com o coração aberto para que Ele possa fazer o que Ele quer, o que Ele tem planejado. Por isso eu quero te convidar a cantarmos outra vez. Mas cantarmos nessa perspectiva, não de ser mais uma música,
não mais um cântico, mas temos diante de nós um alvo. E dizer: Deus, esse é o alvo da minha vida. Eu quero chegar nesse ponto, como João Batista, abrir mão de tudo. Tinha um pai sacerdote, tinha um pai que tinha relevância na sociedade, era reconhecido, mas ele abriu mão de tudo, foi para o deserto, porque tudo que ele queria é que Jesus aparecesse. Vamos cantar, vamos dizer isso para o Senhor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Ele é o meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano
a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. e é ele, Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo, tudo por amor e com alegria. e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Toda a ti, Senhor. Oh, Shekantarabasi, Kantarabasha. Ei, Kantarabasi, Kantarabasha. Queremos gastar nossa vida em Ti, para Ti, para o Teu louvor. Queremos que a nossa vida seja toda Tua, que somente o Teu nome apareça, somente o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido.
Luiz, Rafa. Recentemente nós oramos, né, por os jovens aqui, o Luiz e a Rafaela, o Léo também estava, e estavam indo para uma viagem missionária. E agora as duas vão para outra viagem missionária. Aí nós vamos orar, abençoar, porque a igreja que não tem despertamento missionário não é igreja. Amém? E a gente vê isso, não é, porque é Deus fazendo. É Deus fazendo. Eu vou pedir para elas falarem. Para onde vocês estão indo, o que vocês vão fazer? Em janeiro, a gente recebeu um convite para passar 12 dias na cidade de Temuco, no Chile. Então, a gente parte no sábado que vem e a gente retorna dia 12 de junho. A gente vai com a companhia Tribos do pastor Guga, que já esteve aqui algumas vezes, que é uma companhia de artes cristãs. Então, faz parte da programação deles não só apoiar a igreja local lá, mas também mobilizações em escolas, mobilizações em praças. Tem mais alguma coisa? É isso. A gente não quer colocar sobre vocês um fardo, mas queremos dizer que vocês são um símbolo de algo que Deus está começando. Ou melhor, recomeçando, né? E nós sabemos que Deus ainda vai fazer muito mais. Existem muitas formas de se fazer missões. Você pode ir para o campo, ficar, o Jada está lá, está em Santarém, né? Tem feito as incursões lá nas comunidades ribeirinhas, indígenas, e nós também cooperamos com o trabalho do pastor José Ferreira em Tarumã. E então são missionários que foram e estão no campo. Existem aqueles que contribuem, aqueles que ofertam. Existem aqueles que dobram o joelho e vão orar, para sustentar em oração. E existem aqueles que dão algum tempo, não podem dar todo o tempo. Não é um chamado para estar no campo direto, mas pode separar um tempo de suas vidas, do trabalho, da escola, e ir para o campo, ter experiências missionárias e viver o campo missionário. E é isso que elas estão fazendo. E é isso que nós estamos fazendo com elas. Amém? Então vamos ficar de pé. E eu sei que elas lutaram, viu gente? Elas ralaram para conseguir. Por isso você sentir no seu coração, abençoar elas com uma oferta. Faça isso. Vai ser bênção na vida delas, mas principalmente na sua. Lembre-se, quem é abençoado não é quem recebe a semente, é quem semeia. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque eu sei que o Senhor tem feito coisas novas no nosso meio. Na verdade, ó Deus, o Senhor tem renovado coisas que o Senhor tem dado para a tua igreja há tanto tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de, como igreja, abençoar duas jovens que estão indo ao campo missionário. Estão indo numa frente de evangelismo para atuarem, ó Deus, de alguma forma em outra nação e levar a tua mensagem de salvação. Pai, nós queremos abençoar a vida delas, queremos pedir a Deus que a tua graça seja com elas, queremos pedir a Deus que o Senhor estenda a tua mão de poder, a tua boa mão, Deus, conduza o caminho delas em todo o tempo, Senhor. Não apenas quando estiverem lá evangelizando, mas em todo o tempo, na preparação que ainda terão até a viagem, durante a viagem, ó Deus, todo o percurso, avião, tudo que tiverem lá depois, ó Deus, atividades, depois o retorno, que a tua boa mão seja com elas e elas vejam, ó Deus, a tua prosperidade, Senhor, porque a tua prosperidade é os teus filhos viverem o desenho do Senhor para eles. Por isso, Deus, que elas vivam isso e vejam também a tua provisão, o teu cuidado e o teu amor sobre elas. Libera da graça do Senhor sobre a vida das duas, ó Deus, e usa elas junto com a companhia Tribos ali. E seja o teu nome honrado naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês.
Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de surpresas, amém? Nosso Deus é um Deus de surpresas. Nem sempre as surpresas de Deus são do jeito que a gente gosta. A primeira frase foi boa, né? É gostosa. A segunda nem tanto. Deus é um Deus de surpresa, Ele nos faz surpresas, mas nem sempre a surpresa que Deus faz é a surpresa que a gente gostaria. É do jeito que a gente queria, não é? Nem sempre nós vamos achar que ela é boa. Mas para Deus ela sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre ela será boa, perfeita e agradável. Vou repetir. Sempre será boa, perfeita e agradável. Aleluia! Sabe por que é boa, perfeita e agradável? Porque sempre é feita no tempo certo e na medida certa. Tudo que Deus faz, Ele faz no tempo certo. O fato é que Deus não tem relógio como eu e você. Não é? Ele não mede o tempo como a gente mede. Ele é Senhor do tempo. Então, Deus faz as coisas no momento exato, no momento certo, no momento necessário. E Ele faz na medida certa, nem mais, nem menos. Ele faz cumprir os seus propósitos e muitas vezes Ele nos pega de surpresa. Por isso a gente tem que estar sempre atento. Deus está agindo a todo momento à nossa volta. Amém? Deus está sempre agindo à nossa volta. Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora. Tem gente que pensa que Deus criou o mundo, no 7º dia descansou e está descansando até hoje. Mas Deus continua trabalhando. Deus continua agindo. Deus continua criando. Deus continua transformando. O agir de Deus não parou. Então Deus está constantemente agindo à nossa volta. E eu e você precisamos estar atentos para percebermos o agir de Deus, aquilo que Deus está fazendo, e podermos nos unir a Ele naquilo que Ele faz. Nosso Deus é Deus de surpresas, surpresas de Deus. O que é surpresa? Algo inesperado, que causa espanto ou admiração. Pode referir-se a uma emoção, pode ser uma surpresa em relação a um acontecimento, pode ser algo que proporciona prazer inesperado, como um presente, por exemplo, mas também pode ser negativo. Mas o mais importante é que quando ela vem de Deus, será sempre boa, perfeita e agradável. Se a gente olhar para a vida de Moisés, se vocês lembrarem, Deus tinha um propósito para a vida dele. E desde o início Deus está revelando o seu propósito. A gente lê na Bíblia, a gente vê isso claramente. Ele é salvo numa matança de crianças, mas ele vai parar no palácio. Ali ele é protegido, ele é cuidado. Quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 2, os versos 23 a 25, a Bíblia diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então o que está acontecendo? Moisés, se vocês lembrarem da história, ele mata o egípcio, é descoberto, ele foge para a terra de Midian, e lá ele passa 40 anos. Esses 40 anos estão chegando, não é? Esse tempo está se completando, e o povo está lá, no Egito. O povo está sendo oprimido, o povo está sendo massacrado. E eles estão amargando a opressão egípcia e clamando ao Senhor por uma providência. E quando eles estão clamando ao Senhor, o texto que nós lemos agora de Êxodo 2, 23, 25, está dizendo, os filhos de Israel gemiam e clamavam ao Senhor, e o Senhor ouvia. Eles clamavam e o Senhor ouvia. Deus estava ouvindo a oração deles. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, Moisés nesse momento está onde? Ele está na terra de Midian, ele não está junto com o povo. O povo está sofrendo, está clamando a Deus, está pedindo misericórdia, está pedindo que Deus estenda a mão e os tire daquela opressão.
Mas Moisés está na terra de Midian, 40 anos vivendo lá. Aí Moisés vai cuidar das ovelhas do seu sogro, vai para um monte, que é o Monte Sinai. E lá ele vê um arbusto queimando e não se consumia. Ele vê aquilo e ele diz: eu vou ver o que é isso. E quando ele vai se aproximar para ver o que era aquilo, o Senhor começa a falar com ele. Deus começa a falar com Moisés que ele deveria voltar ao Egito, 40 anos depois. Agora o que eu quero que você pegue nessa história é o seguinte: Moisés não estava esperando por isso, mas o povo estava orando, o povo estava clamando, o povo estava gemendo, Deus estava se movendo em favor do povo. E Deus olhou para Moisés e disse: é você, Moisés. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, é com você. Moisés foi surpreendido com uma sarça. Ele podia fugir naquele momento. Ele podia olhar aquela sarça, aquele arbusto queimando, virar as costas e ir embora. Ele podia continuar endurecendo o coração para com Deus e dizer: Senhor, manda outro, vira as costas e vai embora. Não quero saber, não é comigo. Não volto mais para aquela terra. Ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Ele aceitou. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando ao redor de Moisés. Deus estava trabalhando naquele momento. E Deus disse: Moisés, vem se unir a mim. Eu quero libertar o povo. E eu quero que você faça isso junto comigo. Quando nós estamos atentos ao mover de Deus, quando estamos atentos ao fato de que Deus está trabalhando, Deus está agindo à nossa volta, nós estamos também prontos a dizer: Deus, eu não me sinto preparado, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, mas eis-me aqui. Acho que só um entendeu, e muito pouquinho. Sabe, queridos, quando a gente percebe Deus agindo, a nossa disposição é dizer: Deus, eu estou aqui, conta comigo. Conta comigo. Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele achava que ele servia a Deus. Ele considerava que matando os do caminho, ele estava fazendo um bem para Deus. Ele estava fazendo algo que Deus aprovava. Ele era alguém íntegro. Paulo era íntegro. Ele diz: era fariseu de fariseus. Quanto à lei, irrepreensível. Dedicado. Mas um dia ele está andando e vai buscar os cristãos, perseguir cristãos, matar cristãos, prender cristãos, e de repente Jesus aparece para ele. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, a vida dele muda. E toda a intensidade que Paulo tinha para perseguir os cristãos, agora ele usa para levar o evangelho onde ele vai. Ele foi surpreendido por Jesus. Moisés foi surpreendido por Deus na sarça. Paulo foi surpreendido por Jesus no caminho de Damasco. Mas Deus quer surpreender você também. Ele quer que você também seja surpreendido. E diga: Deus, eu estou aqui. Em Marcos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia aí. Marcos capítulo 10. A gente vai ler a respeito de um homem que também foi surpreendido. Eu citei sobre ele domingo passado. Mas hoje eu quero gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre ele. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46. O texto bíblico diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então o texto nos fala aqui, ele era um mendigo, dependia de esmolas. Não sabemos quem o deixou ali ou como ele chegou naquele lugar. Mas o texto diz que ele estava à beira do caminho. Eu acredito que fosse como muitas pessoas que às vezes a gente encontra que estão pelo caminho. Talvez não o caminho na estrada, e às vezes a gente vê pela estrada também. Mas às vezes estão nas calçadas, nos cruzamentos. Mas era alguém assim, que precisava da ajuda, da misericórdia, das esmolas de outras pessoas. E ele está ali à beira do caminho. Mas o texto diz que ele ouve que era Jesus. Aqui nesse momento, a gente vai encontrar duas vozes primeiro e depois uma terceira voz. A primeira voz é a voz que ele ouve primeiro, é alguém está falando que é Jesus está passando. A gente não sabe quem é. Nós não sabemos quem disse que era Jesus. Talvez ele tenha ouvido alguém: ah lá, Jesus, olha, Jesus está passando, olha, vamos chegar mais, Jesus, vem cá. Talvez ele tivesse ouvido alguém fazendo algo assim. Mas ele percebeu que era Jesus. A segunda voz era a voz da multidão. E dentre a multidão, algumas pessoas que diziam: fica quieto, você está atrapalhando. E a terceira voz que ele vai ouvir depois é a voz de Jesus: o que queres que eu te faça? Há muitas vozes que a gente pode ouvir, né? E na nossa vida, no nosso dia, a gente vai ouvir muitas vozes. A gente vai ouvir coisas boas, coisas ruins, mas sempre vai ter vozes que vão tentar nos segurar. Vozes que vão dizer para mim e para você: não vale a pena, não continua. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas ninguém chegou para mim para dizer assim: ah, não segue mais Jesus, ah, ninguém falou isso para mim. Não mesmo? Talvez não tenha vindo uma pessoa física, mas sabe aquelas dúvidas que surgem no coração? Sabe aqueles momentos de crise e de fé? Ou só eu que tenho? Eu consegui ver pelo menos umas 3 cabeças fazendo assim. Eu também, né? Ainda bem, eu não estou sozinho. São essas vozes, queridos, que às vezes no momento do problema a gente não consegue crer que Deus tem a solução. No momento da crise a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel e a gente acha que acabou. Não tem resposta. Por que Deus não age? São as vozes que surgem no nosso coração, na nossa alma, para nos dizer: não creia, não confie, não espere, não é para você. Isso estava acontecendo naquele momento. Então, quando aquele homem está ali, o que ele faz é começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que isso mostra? Que ele não queria perder tempo. Ele não chama alguém para discutir com essa pessoa a respeito de: será que Jesus cura? Será que Jesus não cura? Será que ele vai fazer? Será que ele não faz? Será que eu devo ir ou não devo ir? Ele não quer perder tempo, ele quer ir para Jesus. Sabe, amado, muitas vezes a gente fica se segurando nessa busca, ao invés da gente correr para o Senhor e dizer: Jesus, tem compaixão de mim. Ao invés de clamarmos para Ele: Senhor,
aumenta a minha fé, eu não tenho fé, eu não consigo caminhar, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso da sua graça. Ao invés de fazer isso, nós ficamos pensando, fazendo o cálculo 2 mais 2, será que Jesus ouviria a minha oração? Será que Jesus teria alguma resposta para esse problema? Querido, ao invés de ficar perguntando isso, corre para Ele, vai perguntar para Ele. Vai perguntar para Ele. E Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Isso quer dizer, Ele é um Deus que responde orações. Então Ele não quer perder tempo. Ele quer ir para Jesus. Por isso, não perca tempo. Não perca tempo. Você está aqui num culto, outro dia eu estava comentando sobre isso. A gente está num ambiente como esse. E às vezes a gente perde o momento da revelação. Porque a gente está tão preocupado com outras coisas. Tem tantas distrações. A gente tem problemas para resolver. A gente tem alguém do lado que cutuca, que quer falar com a gente exatamente na hora que Deus está querendo falar. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Já aconteceu ou não? Você está num culto e de repente alguém vai e cochicha alguma coisa com você. E aí você não sabe que exatamente naquele momento o Espírito Santo queria falar com você, mas não falou porque você estava falando com outra pessoa. A gente perde o momento da visitação. A gente perde o momento em que o Espírito está querendo agir, está querendo falar, está querendo tocar. É aquele momento rema da hora da mensagem. É aquele momento, nós cantamos agora, queridos. A gente cantou aqui agora. Se eu não me sinto tocado por algo assim, alguma coisa está errado comigo. Se eu não me sinto desafiado por momentos como esses, alguma coisa está errada com o meu coração, com a minha alma. Então eu tenho que estar atento, porque Deus está passando, Ele está se movendo, Ele está falando, Ele está tocando. Ele vai usar a mensagem, Ele vai usar a música, Ele vai usar alguém, Ele vai usar algum momento, Ele vai usar a luz que acendeu ou não acendeu. Ele pode usar qualquer coisa, uma gota para Ele é suficiente para transformar todo o seu futuro. Ele não precisa de grandes coisas. Deus não precisa abrir o céu e mandar uma legião de anjos e de repente você olhar aquele exército chegando, agora vai resolver os meus problemas. Deus pode fazer assim e acabou. Ele pode simplesmente dizer, haja. Mas a gente perde o momento da visitação, porque não está atento àquilo que Ele está fazendo. Quando nós estamos focados em Deus, nós vemos Deus o tempo todo. Vou repetir. Quando nós estamos focados em Deus, nós vemos Deus o tempo todo. Quer ver um texto que me chamou a atenção um tempo atrás? 1 Tessalonicenses 5,17. Acho que vai projetar aí, né? 1 Tessalonicenses 5,17. É um dos versos mais curtos da Bíblia. É um dos mais curtos. 5,17. Isso, está aí. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Aí às vezes a gente olha para um texto desse, pensa assim, mas como é que eu vou orar sem cessar? Outro dia eu estava dirigindo. Aí a Gisele falou, vamos orar? Eu disse, só não posso fechar o olho, né? Então vamos orando, né? Estou dirigindo, vou fechar o olho. Mas podemos orar, por que não? Então eu estava aqui no culto, eu estava orando. Então eu posso estar fazendo um trabalho em casa e eu estou orando. Eu posso estar fazendo uma atividade corriqueira dentro de casa, na rua, no trabalho, e eu estou orando. Agora esse texto diz, orai sem cessar. O que é oração? Né? Um monte de gente falando, mas ninguém dizendo nada, né? O que é oração, gente? É conversa com Deus. Oração não é eu falar e Deus ouvir. Só que a gente tem esse conceito errado, né? Que orar
eu falo, Deus ouve. Eu tenho uma lista de pedidos, eu faço a minha lista no supermercado, entrego a listinha e aí pronto, amém, em nome de Jesus. Mas oração é conversa. Na oração eu falo com Deus, na oração Ele fala comigo. Amém? Isso é oração. Agora me diga uma coisa, se Ele está dizendo orai sem cessar, o que Ele está dizendo? Converse sem cessar. Mas mais do que isso, o que esse texto está dizendo? Que Deus está falando o tempo inteiro. Ele está falando sem cessar. Orai sem cessar. Deus está falando o tempo inteiro. O grande problema é que a gente está tão distraído com tanta coisa que a gente não percebe Deus falar. A gente não se dá conta de que Deus está falando. E como a gente não se dá conta de que Deus está falando, a gente não conversa com Ele sobre aquilo que Ele está falando. Você já passou por isso? De estar conversando com alguém e você fala, pensa que a pessoa está prestando atenção, você acaba de falar e parece que a pessoa está em outro lugar. Ou é uma cena mais comum, né? Você conversa com a pessoa, você vê que ela está com o olho parado. Você já conversou com alguém assim? Ela está com o olho parado. Quer dizer que ela está dormindo de olho aberto. Ela está olhando para outra coisa, pensando em outra coisa, mas não está prestando atenção no que você está falando. Já passou por isso? Eu já passei por isso. A gente faz isso com Deus. Ele está falando sem cessar. Mas a gente está com a cabeça em outro lugar. E não percebe que Ele está falando. Não se dá conta de que Ele está falando com a gente. E a gente perde o tempo da visitação. O verso 48 do texto lá de Marcos 10, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Resista a toda oposição na sua busca pelo Senhor. Não existe tesouro maior a buscar, senão o próprio Senhor. Se alguém dissesse para você que você recebeu R$1 milhão, está na sua conta, o que você ia fazer? Primeiro eu vou olhar na conta, ver se está lá o dinheiro. Segundo, eu vou usar o dinheiro. Não é isso? Eu vou usar, se me foi dado, foi declarado que é meu, está comprovado que foi dado, então é meu. Se alguém dissesse que numa das paredes da sua casa está escondido 20 quilos de ouro. Quanto está o grama de ouro hoje? Não tenho ideia. Mas isso aí seria uma fortuna incalculável. Aí você ia dizer assim: não vou desmanchar uma parede da minha casa para poder pegar 20 quilos de ouro. Ou ia. Você faria qualquer coisa. Eu afirmo, você faria qualquer coisa e derrubaria qualquer parede para pegar esse ouro. Eu faria. Sim ou não? Sabe por quê? Porque quando a gente descobre o valor do tesouro, a gente paga o preço por ele. E se tiver que destruir a casa inteira, a gente destrói, porque o ouro vale mais do que a casa inteira. O valor desse ouro é muito maior do que o da casa inteira. Então eu derrubo a casa inteira até encontrar o ouro, porque eu sei o valor do ouro. A grande questão é que nós não sabemos o valor do tesouro que é o Senhor. Por isso a gente não quer pagar o preço para ouvir o Senhor falar conosco. Não queremos interagir com o Senhor, porque não temos noção do valor que é a presença do Senhor. Mas tem uma coisa aqui que chama atenção também, que é o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com
Jesus. A capa, para ele, era um refúgio, uma proteção. Lembra? Ele era um mendigo. Então ele vivia à beira do caminho. Não tinha asfalto, não tinha calçamento. Era muita poeira. Então a capa servia de proteção em relação à poeira. A capa servia de proteção em relação ao sol. A capa servia também para ele se proteger à noite e dormir ao relento na rua. Mas diz aqui o texto que quando ele ouve que Jesus está chamando, ele abre mão da capa e ele corre na direção de Jesus. Não sei como ele fez, não sei quem pegou ele pela mão, mas o fato é que ele vai na direção de Jesus e ele abre mão da capa. E sabe o que eu chamo isso? Fazer os ajustes necessários para encontrar o Senhor. Às vezes a gente quer encontrar Deus, a gente quer ter experiências com Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas na nossa vida, mas não queremos fazer os ajustes que precisamos fazer. Aquele homem precisava abrir mão de alguma coisa. De uma forma explícita aqui, era a confiança que ele tinha naquela capa. Se ele não tivesse confiança que Jesus podia fazer alguma coisa, ele teria levado a capa. Ei, peraí, não sei se Jesus pode curar ou não. Se ele não me curar, a capa está comigo. Eu posso ficar na próxima esquina. Eu posso sentar no próximo caminho. Eu posso me proteger do sol. Mas a confiança de que Jesus podia fazer, levou aquele homem a abrir mão de algo que para ele tinha um valor. Era a sua capa. Isso se chama fazer ajustes, abrir mão do que precisa abrir, porque o tesouro mais importante está diante de mim. Abrir mão do que precisa abrir. Às vezes é tempo, às vezes são pessoas, às vezes é celular, às vezes é distrações as mais diversas. São coisas que nós temos que abrir mão, porque Jesus está chamando. Tem bom ânimo, Ele te chama. Tem bom ânimo, Ele está te chamando. Não é com aquele cego que eu estou falando. Eu estou falando para você. Tenha bom ânimo, Ele está te chamando. Ele fala o tempo inteiro. Ele fala sem cessar. Às vezes nós precisamos deixar coisas nesse ajuste. Hebreus capítulo 12, verso 1. Acho que pode projetar aí. Hebreus capítulo 12, verso 1. Diz o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz, desembaraçando. Isso quer dizer que tem coisa que embaraça a gente. Tem coisa que fica, nos segurando, nos amarrando. E ele diz que essas coisas se chamam peso e pecado. Pecado é aquilo que nos desqualifica. É aquilo que nos separa de Deus. É aquilo que nós fazemos e mancha a nossa comunhão com Deus. Nos desqualifica. E peso é aquilo que nos torna vagarosos, nos impede de correr a carreira como Deus planejou para nós. Então ele diz, deixe de lado todo o peso, tudo aquilo que rouba tempo, tudo aquilo que rouba energia, tudo aquilo que está roubando o seu recurso, deixe de lado essas coisas. Porque estão tomando o seu tempo, estão roubando a sua energia, estão consumindo os seus recursos, mas não estão te levando para Deus. Ele diz, deixe de lado tudo aquilo que é pecado, abra mão do que precisa abrir mão. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, creio que tem o texto também para projetar. 2 Coríntios 4, 2, ele diz, rejeitamos as coisas que por serem vergonhosas, se fazem no oculto, não andando na astúcia, nem adulterando a palavra de Deus.
Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele diz aqui, rejeitando o quê? Aquilo que se faz no oculto. Aquilo que você sabe que é condenável. Aquilo que você sabe que Deus não aprova. E ele diz, termina dizendo, nós nos recomendamos, ou seja, eu rejeito o que é pecado, porque eu me recomendo como exemplo da verdade, de quem vive e persegue a verdade. Mas o texto de Marcos 10, ele segue, e ele diz assim, quando Jesus chega para ele, diz, que queres que eu te faça? Ele diz, mestre, que eu torne a ver. É interessante porque a gente não vê Jesus tocando nele, abraçando ele. Teve outras ocasiões que Jesus tocou em leproso, né? Fez lodo, colocou no vista do cego, mas não fez. Jesus se volta para ele e diz, vai, a tua fé te salvou. A insistência daquele homem mostrou a fé que ele tinha no coração. E por causa dessa fé, ele recebeu não apenas o que ele queria, mas muito mais do que ele esperava. O que ele queria? Ele queria voltar a ver o que Jesus deu, a vida eterna. O que ele queria? Apenas enxergar. Quem sabe ver pela primeira vez a sua própria família. Quem sabe enxergar pela primeira vez as cores do campo, das árvores, os pássaros, ver o que estava ali à sua volta, os barulhos que ele ouvia e não sabia exatamente o que era. Quem sabe a primeira vez está vendo essas coisas. Mas o que Jesus dá para ele é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque andar com Jesus é uma aventura. Ele nos surpreende sempre. Ele sempre tem algo diferente para nós. Eu sempre considero assim como uma aventura, e foi uma frase que a gente colocou lá na entrada, né? No hall de entrada, quando a gente fazia o culto lá em cima. E seguir Jesus é uma aventura. É uma aventura por isso, porque somos surpreendidos a todo momento, Ele tem sempre coisas novas. Embora Deus tenha os seus princípios, os seus atributos permanentes, que não são variáveis, mas Ele está sempre agindo. Meu Pai trabalha até agora, Deus está criando até agora, Deus está fazendo até agora, Deus está realizando coisas ainda hoje. Ainda hoje Deus está fazendo, por isso é uma aventura, estamos sendo surpreendidos a todo momento. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo momentos assim. A igreja começou com uma surpresa. Estavam eles reunidos porque Jesus falou, aguardem até que do alto sejam revestidos de poder. E eles estavam ali, esperando pelo Senhor. Não sabiam o que ia acontecer e de repente, a Bíblia diz, de repente, eles não sabiam quando seria, quanto tempo ia levar, mas de repente, o som como de um vento, não veio um vento naquela sala, não era um vento que invadiu ali, veio um som como de um vento. Onde você vê isso na Bíblia antes? Você não vê. E diz que havia línguas repartidas como de fogo sobre eles. Não era fogo, era como de fogo. E estava sobre eles, cada um deles. E a questão é, onde você vê isso em outro momento da Bíblia? Deus surpreendeu ali. Aí você caminha um pouco mais no livro de Atos, e você vê Pedro e João, eles são presos, são pressionados para parar de pregar a mensagem, a igreja se reúne e começa a orar. E a Bíblia diz que quando eles estão orando, treme o lugar onde eles estão. O chão treme. Há um tempo atrás estava conversando com a Irene, quem se lembra da Milk?
Eu estava conversando com a Irene por telefone, de vez em quando a gente conversa, né? Pergunto como ela está e tal. E no meio da conversa por telefone, ela disse: começou a tremer, pastor, começou um terremoto. E eu só ouvia barulho, né? Eu não estava vendo nada. Mas ela disse: olha, está tudo balançando. Mas eles estão acostumados, né? As construções lá são feitas para suportar esse tipo de coisa. Mas estava tremendo aquele lugar. Então eu imagino que os discípulos estavam ali, não caiu nada em cima deles. Não houve uma tragédia em que tremeu, teve um terremoto e a casa caiu e matou gente. Não teve isso. Tremeu. E a presença de Deus é mais poderosa do que o terremoto. E o lugar tremeu, eles foram surpreendidos por isso. Foram surpreendidos pela presença do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente olha para isso, a única coisa que a gente deve ter no coração é: esteja preparado. Esteja preparado, Deus está agindo hoje. Deus está agindo hoje. Aquele homem, ele era um mendigo, ele esperava esmolas, mas Jesus deu muito mais para ele. Às vezes nós buscamos migalhas de Deus, esmolas de Deus, quando Deus quer fazer coisas mais profundas na nossa vida, muito maiores do que a gente pode imaginar. Há uma vida de surpresas esperando por nós em Deus. Uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos tempos tem sido isso. Às vezes a gente pensa nas mãos do Senhor, o Deus que abençoa, e isso é bom. A gente pensa nas bênçãos de Deus, as coisas que Ele pode fazer para nos abençoar. Mas o que Deus tem ministrado ao meu coração não são as suas mãos, mas sua presença. Mais importante do que Ele pode fazer por mim, é eu estar com Ele. É Ele estar comigo. É sua presença. Vale mais do que qualquer outra coisa. Há uma vida de surpresas esperando você. Domingo passado eu contei a experiência. Fui encontrar com um pastor amigo meu, que queria conversar, e separamos um tempo para um café da manhã. E de repente fui surpreendido pela dona do estabelecimento, né? E ela veio conversar comigo, não tinha ideia de quem ela era. Depois eu disse: ganhei o dia de ouvir um testemunho como esse, né? Para quem não estava aqui domingo passado, ela chegou e perguntou: você é o pastor Edson? E eu disse: sou. Mas assim, curioso, né? Saber por que ela estava perguntando aquilo. Ela disse: eu me converti com o Senhor. E ela fez assim mesmo, ela apontou para mim assim, com uma cara de alegria: eu me converti com o Senhor. Então ela contou quando lá na Cussi Júnior, em 1997, antes da gente vir para cá, nós viemos para cá em outubro de 97. Antes da gente vir para cá, e ela entrou a contragosto no templo, no culto lá. Ela foi acompanhando a família, mas ela não queria, não gostava de crente. Mas de repente Jesus surpreendeu ela. Pegou ela de surpresa. E quando terminou aquele culto, ela estava rendida a Jesus. Ela disse: pastor, desde aquele dia, nunca mais deixei Jesus. Nunca mais deixei de seguir Jesus. Esse é o Jesus que quer se revelar para mim e para você. Que vale a pena. Que vale a pena. Do qual a gente não vai se arrepender nunca. A gente pode chegar ao ponto da música que a gente cantou, perder tudo. E Jesus disse: aquele que não estiver disposto a perder casa, pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim. Quando a gente chegar nesse ponto, ainda que a gente chegue nesse ponto e tiver que perder tudo, vamos fazer isso com alegria, porque teremos descoberto o maior prazer que a gente pode ter. E o maior prazer não é ter bens.
Querido, o maior prazer que você pode ter não é a sua vida funcionar, não é o seu trabalho ir bem. O maior prazer que você pode ter não é seu negócio dar certo. O maior prazer que você pode ter não é o seu casamento ir legal. O maior prazer que você pode ter é Jesus. Nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Vamos orar. Feche seus olhos. Quero convidar você a falar com Ele agora. Eu não sei o que você tem que falar com Ele. Não sei o que você precisa falar com Ele. Mas Ele está te convidando para você se unir a Ele. E a experimentar coisas novas. Ele está convidando você a dar um passo de fé. Aquele passo de quem descobre algo novo que não quer largar. Não quer abandonar, não quer abrir mão. Eu descobri o tesouro. E é isso que eu preciso na minha vida. Por isso você veio aqui hoje. E você precisa desse encontro transformador. Esse encontro que surpreende. Esse encontro que muda tudo. Muda a direção da vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Falar isso para o Senhor. Deus, eu preciso de um encontro assim. Eu preciso de um encontro que me leve a algo mais profundo. Eu preciso de um encontro como esse. Porque eu quero viver essa aventura com o Senhor. Eu quero viver essa aventura com o Senhor. Eu sei que o que o Senhor tem para a minha vida é muito mais do que eu posso esperar. É muito mais do que eu posso pensar ou pedir. Por isso, nesse momento, eu quero declarar para o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero que de fato o Senhor seja o primeiro na minha vida. Fale com o Senhor. Fale do seu coração para Ele. Escancare a sua alma diante dEle. Seguir Jesus vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo
importa que ele cresça, nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, nele é o meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele voltará. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, 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 e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele dar consigo a sua recompensa, ele virá,
soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejo Ele traz consigo. Ele virá, Ele virá, o soberano em poder, Ele virá. Momentos como esse, muitas vezes a gente tem no coração uma expectativa de que amanhã tudo será diferente. E às vezes chega o amanhã e não está tudo diferente. Mas eu quero dizer uma coisa: a nossa vida é transformada de fé em fé, de glória em glória. A cada passo que damos na direção do Senhor, Deus revela uma nova faceta da sua bondade, da sua graça. A cada passo que nós damos na direção dEle, Ele transforma algo em nós. É um processo. E eu quero desafiar você nisso. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Mas eu sei que será um processo, o Senhor vai ter que trabalhar coisas na minha vida, mas Deus trabalha o que precisa ser trabalhado, mas eu quero chegar lá. E eu vou continuar perseguindo dia após dia, momento após momento. Eu vou continuar perseguindo isso, porque tudo que eu desejo é que a minha vida realmente faça sentido no reino de Deus. Eu não quero ficar assistindo de longe. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo. Eu não quero ficar vendo de longe as coisas acontecerem na vida de outras pessoas, através de outras pessoas. Eu quero ser parte, eu quero me unir ao Senhor naquilo que Ele está fazendo. Mas é um passo de cada vez e um passo todo dia. Todo dia dando um passo na direção dEle. E esse é o desafio que eu e você temos hoje. Pai, em nome de Jesus, o que nós desejamos de fato é isso, Senhor. Continua a Tua boa obra, porque a Tua palavra faz uma promessa. Aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Senhor, continua aperfeiçoando essa boa obra em nós. Continua fazendo, Senhor, aquilo que precisa ser feito, porque nós queremos persistir, nós queremos continuar caminhando, Senhor. Queremos continuar nessa jornada contigo. Queremos estar unidos ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Queremos ser surpreendidos todos os dias. Surpreendidos, ó Deus, pelo fato de que o Senhor é um Deus que está presente todos os dias. A Tua misericórdia se renova toda manhã. Quando acordamos, Senhor, a Tua misericórdia está ali. A Tua promessa é que o Senhor não nos deixaria, o Senhor estaria conosco todos os dias. E Deus, todos os dias inclui hoje, inclui amanhã, inclui depois de amanhã. Inclui os dias que eu estou me sentindo bem, inclui os dias que eu estou me sentindo mal. O Senhor disse que estaria comigo. Deus, eu quero declarar minha confiança nisso. E continuar a minha caminhada contigo, firme. Sabendo que a todo momento, em todos os dias, o Senhor estará fazendo algo novo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. A gente tem um aviso. Romália. Quem que vai dar o aviso do jantar? Ninguém? Joga aí a projeção, por favor. É que semana passada foi a Ângela. Eu não estou vendo a Ângela aí. As inscrições já estão abertas, né? Você pode entrar
pelo aplicativo da igreja, fazer a inscrição. O pagamento inicialmente ia ser pelo aplicativo, mas infelizmente houve uma mudança nos critérios deles lá e estão cobrando uma taxa para cada inscrição, né? Então é melhor a gente fazer por Pix, né? Então você faz a inscrição no aplicativo e o pagamento do jantar você faz o Pix na conta da igreja, manda o comprovante para o celular da igreja para confirmar a sua inscrição e está tudo ok, tá bom? Então a Ângela está aí. Achei que não teria ninguém falando, estou improvisando aqui. Shalom, igreja. Então, o nosso jantar dos namorados está chegando. Então, será no dia 14, do 6 às 19h30. As inscrições já estão abertas no aplicativo. Então, cadê os homens namorados, maridos? Não perca a oportunidade, já entra lá no aplicativo e já faça a sua inscrição, tá bom? No aplicativo tem todas as informações necessárias e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, com a Romália, com a pastora, comigo. Nós estamos envolvidos neste evento tão importante. Deus abençoe vocês. Não percam a data, vai ser bênção. E você sabe, né? Namorado, né? É mesmo quem está casado há 70 anos, continua sendo namorado, né? Né? Amém? 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 É isso aí. Então, glória a Deus. Espera a sua inscrição, então. Vamos orar e encerrar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi bom para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá um coração sensível para Ti. Porque quando entregamos nossa vida para Jesus, quando fomos achados pelo Senhor, fomos atraídos pelo Senhor, o Senhor nos deu um novo coração. Um coração, ó Deus, inclinado para o Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor está sempre nos atraindo e não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor está sempre falando conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre nos edificando, nos fortalecendo, nos colocando de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a boa obra. E eu agradeço em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.